o atendeu sem delonga. Na noite desse mesmo dia, foi à casa da família Macedo, que mantinha um grupo espiritista muito íntimo. Recebido com muita simpatia, pela sinceridade de suas expressões, ouviu por intermédio de jovem sensitivo a palavra de prestativo amigo da espiritualidade, que lhe falou mais ou menos nestes termos: meu irmão, não ouvides a coragem para o êxito necessário. A passagem pela terra pode ser um aprendizado angustioso, mas é parte de nossa marcha para a sabedoria infinita. No curso dos maiores infortúnios, lembra que Deus é Pai bondoso e justo. O caso da tua filhinha procede de tenaz perseguição, do plano invisível. Irmão nosso, perturbado e cego, há lançado amarguras na tua estrada dos tempos que correm. Não desesperes, porém. É razoável que a justiça trabalhe, enquanto houver necessidade de reparações. Contribuiremos para que se aclarem os horizontes. Esforça-te, pois, conosco, atendendo à providência divina. Aquelas palavras, pronunciadas com imensa ternura, lhe balsamizaram o coração entristecido. Tinha a impressão de que emergia o espírito siquioso em fonte cristalina, ardentemente esperada no deserto da sua angústia. Os amigos presentes incumbiram-se de lhe consolidar as esperanças. O chefe da casa relatou difícil experiência doméstica, em que se valera do socorro espiritista. Cada companheiro trouxe à baila o seu caso pessoal, revelando a excelência do auxílio, oriundo das mãos intangíveis dos desencarnados. Feliciano insultava. Pela primeira vez, depois de longos e laboriosos tempos de luta, dormiu sossegadamente, empolgado por singulares pensamentos de paz. Os Macedos, aliando-se à boa vontade de outros irmãos, começaram a prolongada série de reuniões íntimas, destinadas ao esclarecimento do infortunado obsessor, consagrando, neste mister, as suas melhores energias. 3 vezes por semana reuniam-se os benfeitores encarnados. O pai e esposo aflito mantinha-se firme na sua fé, presente a todos os trabalhos. O irmão perturbado, mal se pronunciava a prece inicial, incorporava-se prestemente, apossando-se por completo do aparelho mediúnico. Bertoldo, o diretor da reduzida assembleia, falava-lhe com sincera dedicação fraternal e, contudo, o infeliz parecia aferrado a sinistros propósitos. Este homem é um criminoso, apontava o Feliciano, com sarcasmo traço, em outro tempo destruiu meu lar, escarnecendo das minhas sagradas aspirações familiares. Companheiro desleal e ingrato, esqueceu a mão amiga que o ergueu era da miserável condição de servo ínfimo. E com lágrimas de ódio continuava, depois de mordentes acusações: malvado! Monstro! Seguirei no teu encalço, onde quer que te escondas. Mas, meu irmão, replicava o orientador, bondosamente traço, quem de nós outros estará sem erros? Todos procedemos de um passado sombrio e delituoso. Na longa jornada, por trás de nossos passos, há rios de lama e sangue, que precisamos purificar com a tolerância recíproca. Comecemos novo dia de fraternidade. Deus, que é Pai e Senhor Supremo do Universo, renova incessantemente as nossas oportunidades de serviço e edificação. Se Deus atende, assim, que razão nos assiste para eternizar a vingança nos caminhos da vida? Esquece o mal, meu amigo. Contempla o nosso Feliciano humilhado, torturado, vencido. Não te doerá vê-lo assim, de cabelos nevados prematuramente. Que prazer poderás sentir martirizando uma pobre mãe no hospital e uma criança no manicômio? Sejam quais forem as tuas mágoas de existências anteriores, ouvida mal e perdoa. O diretor amorável dizia essas palavras, de olhos molhados, convencido de que esclarecer não é ordenar, e que doutrinar não significa impor violentamente. Aquele generoso Bertoldo não ignorava a extensão das misérias, nas experiências humanas, sabia conjugar os próprios conhecimentos, ofertando-os ao próximo como ramalhetes de flores luminosas. O perseguidor chorava, entre o ódio e o desespero, e a reunião terminava sempre num mar de emoções reconfortantes e profundos ensinamentos, porque os companheiros ali se uniam, antes de tudo, nos zelos cariciosos da humildade e do amor. Ao fim de alguns meses, o infeliz cedia terreno, demonstrando-se transformado à luz do Evangelho do Cristo, não pelas palavras ouvidas, mas pela vibração do sentimento coletivo. Em breve, a esposa e a filha, convalescentes, regressavam ao ambiente doméstico. A pequena família não podia traduzir o intenso júbilo. Trazidas igualmente aos trabalhos espirituais,
Mãe e filha pareciam banhadas por ondas reconfortantes de energia nova. O antigo obsessor convertera-se em benfeitor solícito. A tranquilidade agora revelava maravilhoso conteúdo de fé e alegria. Decorridos 6 meses sobre a nova situação, eis que o lar de Feliciano parece envolvido em novas tormentas. A precariedade de recursos financeiros levara o chefe da casa a experimentar diversos labores sem resultados favoráveis. Todos os objetos valiosos foram levados às casas de penhor e, por fim, após difícil experiência numa oficina de acessórios, Feliciano cai no leito, desolado e paralítico. Em vão, recorre a filha a relações prestigiosas, em busca de colocação condigna. Todas as portas se apresentam impenetráveis. Nos concursos a que compareceu, esperançosa, era invariavelmente mal classificada. Diariamente, à noitinha, voltava à casa, desanimada, pernas atrôpegas e olhos inchados de chorar. Enquanto isso, a genitora precisava agarrar-se à máquina de costura, para que lhes não faltasse o pão cotidiano. A pequena família começou a peregrinar de rua em rua, pela carência de dinheiro com que pagar o aluguel da casa. A esse tempo, Feliciano voltou ao país sombrio do desespero. Os generosos irmãos na fé buscavam-lhe a companhia, semanalmente, reunindo-se em preces, no seu aposento de dor. Por maior que fosse, porém, o carinho fraterno, o enfermo não mais se livrou de angustioso abatimento. Os pensamentos lhe erravam pesadamente da queixa incessante para o desalento sem limites. Por que motivo lhe fora reservado um cálice tão amargo? Não aceitar a fé? Não se esclarecer o obsessor terrível. Assim se mantinha ele mergulhado num mar de inquirições dolorosas. Após 2 anos pesados de infortúnio, valeu-se do momento em que se reuniam os amigos, no quarto estreito, para indagar ao sábio instrutor espiritual a causa dos longos padecimentos. O benfeitor invisível, procedendo delicadamente, à maneira de alguém que, embora percebendo uma ferida, não lhe acusa a existência, esclareceu com intimidade e doçura. Não percas a coragem, meu amigo. A fonte das bênçãos divinas não estanca a distribuição dos benefícios. Resigna-te na dor, como quem lhe conhece as utilidades sublimes. O catre do sofrimento é um barco de salvação, nas tempestades do mundo, para o crente identificado com a própria fé. Usa a provação como termômetro da confiança em Deus e não desanimes. O doente estava comovido, mas insatisfeito. Incapaz de perceber a sutileza fraternal do comunicante, voltou a considerar. Agradeço as vossas palavras confortadoras, mas não me posso furtar a dúvidas amargosas. Não era o sofrimento de minha família um simples caso de obsessão. Não trabalhamos, meses a fio, a fim de esclarecer o irmão perturbado. Não se tornou ele nosso amigo e colaborador? Todavia, tenho mesmo a impressão de que nossos tormentos se agravaram pesadamente. Minha mulher saiu do hospital para internar-se na miséria mais dura, minha filha regressou do hospício para transformar-se em pedinte sem esperança. Engasgado de pranto, fez longa pausa e continuou a dizer: como chegar a uma conclusão aceitável? Não estamos curados da obsessão, meu amigo. O benfeitor espiritual, incorporado na jovem médium, levantou-se e, denunciando a imensa sabedoria que lhe brilhava na alma, acentuou depois de afagar o doente com um gesto de amor: Feliciano, é verdade que tens sofrido muito, mas não esqueças que os amigos encarnados e desencarnados te ofereceram andaimes, as dificuldades e padecimentos te proporcionaram pedras, a fé carreou o cimento divino para o teu coração, entretanto, a construção é tua. Nunca reclames ante a justiça de Deus, porque, se estás curado da obsessão, ainda não saldaste as próprias dívidas. Foi então que o enfermo revelou novo brilho no olhar e, enquanto os companheiros choravam de alegria com o profundo ensinamento, Feliciano Azevedo beijou a mão que o sábio mentor lhe oferecia, e baixou humildemente a cabeça. 13. O trabalhador fracassado. Na paisagem de luz, antes da imersão nos fluidos terrestres, Efraim recebia as últimas recomendações do guia venerável. Vai, meu filho. Seja a próxima experiência na Terra, uma estação nova de trabalho construtivo. Recorda que és portador de nobre mensagem. A tarefa o que te propões é das mais edificantes. Distribuirás o pão do conforto espiritual, no esforço de amor em que te inspiras. Não ouvides que energias diversas se conjugarão no mundo, para distrair-te a atenção dos objetivos traçados. É indispensável que te fortaleças na confiança em Deus,
em todos os momentos da vida humana. Cada homem permanece no planeta com a lembrança viva dos compromissos assumidos, revelando singularidades que a ciência das criaturas considera vocações espontâneas. A luta começa na infância, porque raros pais, na Terra, estão aptos a orientar conscientemente os filhos confiados à sua guarda. Resiste, porém, e aprende a conservar tuas energias nos altiplanos da fé. Lembra a tarefa santificante, cometida ao teu esforço, e não escutes vozes tentadoras, nem desfaleças ante os tropeços naturais, que se amontoam nos caminhos da redenção. Há operários que, embora possuídos de belas intenções, estacionam inadvertidamente, por darem ouvidos aos enigmas que o mundo inferior lhes propõe em cada dia. Segue na estrada luminosa do bem, de olhar fixo no trabalho conferido às tuas mãos. Não ouvides que Deus ajuda sempre, mas, nem por isso, poderás prescindir do próprio esforço em auxílio de ti mesmo. O candidato à nobre missão, reconhecido e feliz, osculou as mãos do benfeitor e partiu. A esperança lhe acariciava os sentimentos mais puros. Não cabia-se de contentamento, pois recebera a formosa tarefa de repartir esclarecimentos e consolação entre os sofredores da terra. Com quem leve satisfação lhes falaria das verdades sublimes de Deus. Mostraria a função aperfeiçoadora do sofrimento, enaltecendo o serviço construtivo da dor. Enquanto fornecesse testemunhos de fé na redenção própria, exemplificando no esforço dos homens de bem, reuniria materiais divinos para melhor atender ao imperativo do trabalho conferido à sua responsabilidade individual. Todavia, consoante as observações ministradas pelo mentor compassivo e sábio, o trabalhador encontrou as primeiras dificuldades no próprio lar a que foi conduzido pelas teias de carinhosa atração. Ao passo que os amigos da esfera invisível buscavam multiplicar-lhe as noções de ordem superior na recapitulação do período infantil, os genitores inutilizavam diariamente o serviço espiritual, com a ternura viciosa e imprudente. Na libertação parcial do sono, Efraim era advertido pelos amigos do caminho eterno, a respeito da preparação necessária. Mas logo que regressava à vigília, no corpinho tenro, a mamãe o tratava como o bebê destinado às guirlandas de uma festa infantil, e o pai, voltando da repartição, preocupava-se em aumentar entretenimentos e frioleiras. Assim, a criança aprendia os nomes e gestos da gíria, acostumava-se a repetir as expressões menos dignas, a atacar com as mãozinhas erradas, a insultar por brinquedo. Quase reduzido à condição de papagaio interessante e voluntarioso, foi instado pelos amigos da esfera invisível a reconsiderar as obrigações assumidas. Entretanto, quando falava dos sonhos que o visitavam durante a noite, a mãezinha ralhava descontente. É pura imaginação, meu filho. Vives impressionado com as histórias da carochinha. O pai ajuntava de pronto: esquece os sonhos, Efraim, lembra que o mundo sempre pediu homens práticos. O rapazinho daí por diante começou a dispensar menos atenção ao plano intuitivo. No fundo, porém, não conseguia trair as tendências próprias. Dedicava inexcedível carinho aos livros de sabor individual, onde a elevação de sentimentos constituísse tema vitorioso. Exaltava-se facilmente no exame dos problemas da religião, como se quisesse, resistindo às incompreensões domésticas, desferir os primeiros voos. No íntimo, adivinhava a realidade das obrigações que lhe competiam, mas a ternura excessiva dos pais contribuía a favor da preguiça e da agressividade. Onde Deus atirava sementes divinas, os responsáveis humanos cultivavam iras sufocantes. No colégio, Efraim não era mau companheiro, os genitores, porém, desenvolviam tamanho esforço por destacar-lhe a condição, que, em breve, a vaidade sobressaía como estranha excrescência na sua personalidade. E a experiência humana continuou, marcando o conflito entre a vocação do trabalhador e o obstáculo incessante do mundo. O plano invisível buscava insistentemente conduzi-lo ao clima espiritual adequado às realizações em perspectiva. Enquanto na Igreja Católica Romana, o rapaz não encontrava senão motivos para acusações e xingamentos, transportado ao ambiente do culto protestante, apenas fixava expressões humanas, esquecido das substâncias divinas. Intimamente, Efraim experimentava aquela necessidade de instruir e consolar as almas. Às vezes, não conseguia sopitar os impulsos e desabafava em longas conversações com os amigos. Guardando, porém, os títulos acadêmicos em vez de usá-los como forças ascensionais para um conhecimento superior,
converti-os em entulhos lastimáveis, mantendo futilidades pouco dignas. Embalde a esfera espiritual o convidava à luta enobrecedora, em profundos apelos do pensamento. Agora, casado e fundamente modificado pelas circunstâncias, Efraim parecia impermeável aos conselhos diretos e indiretos. Enfim, depois de costear o continente infinito da revelação divina em diversas modalidades, foi dar às praias ricas do espiritismo cristão. Estava deslumbrado. A fé lhe revelava perfumes ignotos ao coração, semelhando-se a olorosa flor de mata virgem. Experimentou imediatamente a certeza de haver encontrado o lugar próprio. Ali, certamente, desenvolveria o plano construtivo de que lhe faltava a intuição nos recessos do espírito. Esqueceu, no entanto, que o trabalho é fruto do esforço e que todo operário precisa improvisar ou manejar ferramentas. Com 2 anos de observação, ele, que se habituara à ociosidade, recolhia-se ao desalento. Queixava-se de tudo e de todos. Tinha a convicção de que necessitava edificar alguma coisa em benefício dos semelhantes, mas não se conformava com os obstáculos. Quando um dos velhos amigos vinha convidá-lo ao serviço espiritual, replicava enfaticamente: ora, seu Cunha, quem poderá destrinçar essa meada de médiuns charlatães e exploradores sem consciência? Francamente, sinto-me cansado. Depois que o visitante encarecia as excelências da cooperação e a necessidade do testemunho, Efraim exclamava desanimado: não posso ocupar-me com ficções nem partilhar dessa batalha invencível. Os amigos da vida real são, contudo, infatigáveis na esperança e no otimismo. Para que o trabalhador encontrasse concurso fraterno, formou-se repentinamente um grupo mais íntimo, na vizinhança de sua residência, onde reduzido número de companheiros se propunham estudar os problemas de autoaperfeiçoamento, colimando elevados serviços no futuro. Efraim prometia cooperar na tarefa, mas em vão o chamavam ao esforço diariamente. Estava sempre solícito na indicação dos tropeços, mas nunca resoluto na execução da própria tarefa. Cada dia apresentava uma desculpa aparentemente mais justa, a fim de justificar a ausência no trabalho. Para ele a chuva estava sempre gelada e o calor sufocante, os resfriados chamavam-se amidalites, bronquites, febres, dispeneias, os desarranjos do estômago classificavam-se como hepatites, estreitamentos e gastralgias. A mente viciada exagerava todos os sintomas. Quando assim não era, aludia às contrariedades com o chefe de serviço no instituto em que lecionava, referia-se às enxaquecas da esposa, dizia das enfermidades naturais dos filhinhos em desenvolvimento. A hora, a situação ocasional, o estado físico, a condição atmosférica, eram fatores a que recorria invariavelmente por fugir à contribuição fraternal. Por fim, embora experimentasse o desejo sagrado de realizar a tarefa, chegou ao insulamento quase completo, num misto de tristeza e ociosidade. Foi nessa estação de amargura que a morte do corpo o requisitou para experiências novas. Durante anos dolorosos, Efraim errou sem destino, qual ave desesperada da sombra, até que um dia, esgotado o cálice dos remorsos mais acerbos, conseguiu ouvir o antigo mentor, após angustiosas súplicas: meu filho, não te queixes senão de ti mesmo. O dono da vinha jamais esqueceu os trabalhadores. Materiais, ferramentas, possibilidades, talentos, oportunidades, tudo foi colocado pela bondade do Senhor, em teus caminhos. Preferiste, porém, fixar os obstáculos, desatendendo a tarefa. Reparaste o mau tempo, a circunstância adversa, o tropeço material, a perturbação física e, assim, nunca prestaste maior atenção ao serviço real que te levará ao planeta. Esqueceste que o trabalho da realização divina oferece compensações e tônicos que lhe são peculiares, independentemente dos convencionalismos do mundo exterior. O Senhor não precisa de operários que passem o tempo a relacionar óbices, pedras, espinhos, dificuldades e confusões, e sim daqueles que cooperem fielmente na edificação eterna, sem interpelações descabidas, desde as atividades mais simples às mais complexas. Enquanto olhavas o chão duro, a enxada enferrujou-se e o dia passou. Choras. O arrependimento é bendito, mas não remedeia a dilação. Continua retificando os desvios da atividade mental e aguarda o futuro infinito. Deus não faltará, jamais, à boa vontade sincera. E quando poderei voltar à terra, a fim de renovar meus esforços? Perguntou Efraim soluçando. O benfeitor demorou a responder, esclarecendo finalmente: por agora,
Meu filho, não posso precisar ocasião exata. Todo trabalho edificante, em suas expressões diferentes, tem órgãos orientadores, executivos e cooperativos. Ninguém pode iludir a ordem na obra de Deus. Ante os novos caminhos tens largo tempo para amadurecer os arrependimentos sinceros, porque, somente aqui, nesta zona de serviço a que te subordinas presentemente, temos 200.527 candidatos ao trabalho de consolação e esclarecimento, no qual fracassaste no mundo. Como vês, não podes regressar à terra antes deles. 14. Invocações diretas. Nos primeiros movimentos de intercâmbio com a esfera invisível, Casimiro Colácio experimentara sensações de indefinível inquietude. Aquelas comunicações com o além assombravam-no. Povoavam-lhe a alma profundas indagações. Aquele novo mundo que se lhe descortinava aos olhos, trazia maravilhosas incógnitas para cuja solução daria, de bom grado, todas as possibilidades terrestres. Casimiro não se contentava com as reuniões de experimentação mediúnica, num esforço metódico e gradativo. Embora o arraigado amor à família, vivia mentalmente muito distante dos deveres inadiáveis e justas. Viciado pela curiosidade doentia, esperava a noite com singular ansiedade. Ao regressar do estabelecimento bancário, após a luta do ganha-pão, trancava-se a sós no quarto, dilatando observações por catalogar conhecimentos novos, no vasto círculo de entidades espiritual. Longe de aceitar com proveito as manifestações espontâneas, preferia impor os próprios caprichos, perdendo-se em longas evocações diretas e ignorando sistematicamente se possuía credenciais ou merecimento para isso. Entre as entidades que costumava invocar impertinentemente, contava-se um velho tio, o ex-sacerdote Leão Colasso, que partira do mundo, anos antes. Padre inteligente e devotado ao bem coletivo, Leão convertera-se em ídolo dos parentes. Por isso mesmo o sobrinho, ao menor obstáculo utilizava a concentração, pedindo-lhe esclarecimentos. O ex-sacerdote era obrigado a abandonar trabalhos sérios, no plano de ação onde se localizava quase sempre, para solucionar espantosas futilidades. Decorrido algum tempo em que Leão se destacou pela paciência e o sobrinho pela leviandade, reconheceu o nobre emissário que a situação requeria outros rumos. Muito delicado, falou confidencialmente em mensagem carinhosa. Meu filho, nas relações com o invisível, não queiras impor a vontade caprichosa, quando não identificas, ao certo, as próprias necessidades. Faze a prece, observa, medita e espera com paciência. A oração e o esforço mental, por si sós, valem imensamente, ainda mesmo que não recebas conselhos diretos dos amigos. Por que invocar violentamente os desencarnados, se não desconheces que também eles assumiram certas responsabilidades de serviço ante os desígnios de Deus? Por que insistir nominalmente no comparecimento de quem sofre ou de quem trabalha? Submetes o primeiro à dor da vergonha e ao segundo impões o pernicioso esquecimento do dever. Não recordas a lição de Jesus na prece dominical? O Mestre ensinou ao homem rogar-se a Deus o cumprimento da vontade divina, assim na terra como no céu. Trabalha, meu filho, e sê atento às obrigações próprias. Se não é justo pedir ao aluno aos instrutores a necessária solução de problemas condizentes ao aprendizado em curso, também não é razoável abandone à criatura a possibilidade de novas luzes, recorrendo, nas ocorrências mais fúteis, à bondade daqueles que a seguem de mais alto. Organiza reuniões, continua observando os planos invisíveis, mas não ouvides a espontaneidade. Se o irmão infeliz bate à tua porta, consola-o. Se recebes a visita generosa de respeitável instrutor, pondera-lhe os conselhos e guarda-lhe a sabedoria. Aprende a interpretar os desígnios de Deus, no local de serviço ou testemunho onde te encontres, nas horas mais diversas. O trabalho divino sempre requisitou devotamento, mas dispensa a provocação, por desnecessária e inconveniente. Casimiro leu e releu a mensagem e, contudo, continuou agindo com a mesma leviandade que o caracterizava antes dela. A qualquer friolheira, repetia o antigo estribilho. Chamemos o tio Leão Colasso e teremos a solução precisa. Submergia-se a prestimosa entidade em verdadeiro mar de preocupações, atenta à confusão que se desdobrava, quando certo amigo lhe observou. Não te entregues exagerada inquietação. Se o sobrinho vem buscar-te tantas vezes por semana, compelindo-te à dilação de serviços tão graves, por que não invocas igualmente?
Se é verdade que os companheiros do mundo podem chamar-nos, não desconhecemos a possibilidade de lhes retribuir no mesmo grau. Experimentando a inconveniência das invocações diretas, o Casimiro renovará as concepções sobre o assunto. E creio que uma vez será o bastante. O ex-sacerdote aceitou o alvitre, evidenciando indisfarçável contentamento. Escolheu, por isso, a noite mais oportuna e, reunindo alguns companheiros, invocou o sobrinho de modo a lhe proporcionar excelente lição. Enquanto se lhe enrijecia o organismo no leito, alarmando a família, Casimiro Colasso compareceu em espírito ante a reduzida assembleia que o atraía intencionalmente. Revelava-se indisposto e perturbado, o misério sentindo-se presa de inenarrável angústia. Em frente dos amigos espirituais, rojou-se de joelhos e exclamou em pranto amargo: benfeitores amados, por quem sois, não me deixeis voltar por enquanto ao vosso plano, quando tenho filhinhos a esperar por mim. Após doloroso gemido, prosseguiu num véu de lágrimas: ah! Quem me chamou aqui com tamanha insistência? Deixai-me regressar à terra, por amor de Deus. Aproximou-se então o bondoso tio e esclareceu: sou eu quem te chama, Casimiro. Oh! Sois vós, meu tio? Por quê? Desconheceis, porventura, a bagagem dos meus deveres? Tendes seguido carinhosamente meus passos e compreendeis, certamente, que me não posso furtar ao cumprimento de obrigações intransferíveis. Não me retenhais aqui por mais tempo. Depois de soluços convulsivos, rematava diante do ex-sacerdote que sorria, bondoso. Afinal, por que me buscastes assim nesta violência terrível? Colocou-lhe a entidade a mão paterna no ombro, evidenciando amorosa solicitude e respondeu: chamei-te por amor e porque não devia desprezar o ensejo de entregar-te novos valores educativos. Aprende a considerar as situações alheias, meu filho. Também nós, aqui, temos deveres e trabalhos, responsabilidades e compromissos. Não somos figuras aéreas, catalogadas entre seres ociosos ou vagabundos. Já que percebeste o quanto dói a perturbação infligida ao homem no trabalho honesto e intransferível, não procures desorientar serviços de nossa esfera de ação, onde colaboramos na estruturação espiritual de um mundo melhor. Tanto se pode invocar a entidade celeste, quanto atrair a criatura terrestre, na mesma lei que rege o constante intercâmbio das almas. Não ouvides, pois, estas preciosas verdades. E, mergulhando o olhar penetrante no sobrinho angustiado, concluía: voltarás, imediatamente, ao serviço que Deus te confia no mundo. Entretanto, faze tudo por não esquecer a valiosa lição desta noite. Em casa de Casimiro, todavia, observava-se o vai-vem dos familiares alarmados. Durante 4 horas, permanecia o pobre rapaz no leito, pálido, ofegante, semi-morto. Multiplicavam-se cataplasmas e injeções, sob o olhar atento do médico que o assistia. Quando o suposto enfermo revelou os primeiros sinais de melhora, o facultativo chamou em particular o velho genitor de Casimiro e esclareceu, demonstrando justificada alegria: felizmente o problema está resolvido. E que pensa o senhor? Interrogou o ancião aflito. Trata-se de caso para observar, retrucou o interpelado, confidencialmente aplicarei tratamento decisivo, pois a meu ver a moléstia tem todos os característicos de fenômeno epileptoide. Mas Casimiro Colasso, daí a 2 dias, estava refeito para o trabalho comum. E embora não recordasse o ensinamento senão na tela mágica de sonho mal definido, jamais se atreveu a repetir invocações diretas e nominais, renunciando à imposição da vontade caprichosa em relação ao plano invisível. 15. A grande surpresa. Quem poderia definir a perturbação do desventurado Leomar Condes, confinado em tenebroso círculo de angústia? Seria difícil relacionar-lhe as lágrimas e padecimentos. Comerciante abastado, no Rio de Janeiro, nos derradeiros anos do século XIX, não pudera furtar seu portal escuro do suicídio. Temperamento fogoso e personalista, nunca se acomodara ao benefício da fé religiosa e, atirando-se às teorias do materialismo demolidor, dera-se aos mais estranhos distúrbios ideológicos, como quem se perde na sombra, caminhando a esmo pela noite adentro. Sempre fizera questão de espalhar os princípios dissolventes. Em casa, na rua, nos cafés, tornara-se proverbial sua atitude iconoclasta e desrespeitosa. Saturado de conceitos dos filósofos pessimistas, destacava-se-lhe a palavra pelas afirmativas ingratas e impróprias, a respeito da providência divina.
Longe de suspeitar dos escritores sépticos, verdadeiros doentes intelectuais interessados em seduzir atenções alheias ao cárter de ideias enfermiças, internava-se, sem maior exame, no cipoal das mentiras brilhantes. Ao seu ver, o mundo era vasta casa de miséria e trevas sem limites. A menor contradita, desmanchava-se ele em considerações amargas e venenosas. Valores na terra, onde o desgraçado que poderia manter a perigosa ilusão não tivessem qualquer dúvida. Se existisse um Criador, e acentuava essas palavras ironicamente, deveria ser expulso da natureza. Que viam na humanidade infeliz senão loucura, desolação e sombra impenetrável. Tudo caminhava para a morte, para a eterna extinção. Flores apodrecidas disfarçam os túmulos, que escarnecem da esperança mais pura. A carne moça era fantasia ocultando caveiras de amanhã, nos mais belos rostos. Vemos cadáveres em toda parte. Raia o dia para transformar-se em noite, cresce a árvore por sepultar-se na terra, ou para queimar-se em terrível desolação. Que é nosso destino senão a cópia burlesca desses movimentos viciosos e destruidores? Que seria a alegria humana senão a luz frágil que se apaga no vendaval das trevas? E que seria a existência senão jornada angustiosa para o continente de cinzas sepulcrais? Era inútil qualquer esforço por subtraí-lo de semelhante estado mental. Leu reduzira-se à condição de cego voluntário, segregado em sombras, apesar da alvorada permanente de luz. Desprevenido de socorro íntimo, em vista da situação de miséria moral a que se votara, num momento de excitação profunda cometeu incompreensível homicídio, eliminando o antigo companheiro de infância. Dominado de cegueira fatal, não resistiu ao remorso incoercível e suicidou-se pouco tempo depois. Anos amargosos e escuros abateram-se-lhe sobre o espírito desventurado. Embalde chamava familiares queridos, invocando auxílio espiritual. Tinha a impressão de neblina gelada cercando-lhe o caminho, no meio de trevas indevassáveis, caindo sempre. No círculo de angústias em que se via algemado, recordava a terra, experimentando revolta infinita. Atribuía ao planeta a causa de todos os fracassos, a fonte de todas as amarguras. Na sua desdita, jamais pôde, entretanto, esquecer a esposa, alma simples e generosa, inteiramente consagrada ao bem-estar dele, nos mínimos incidentes da jornada humana. Lembrava-lhe a figura humilde e meiga, com verdadeiros transportes de amor e reconhecimento. Essa recordação se convertera na única estrela a lhe brilhar no abismo de sombras indefiníveis. Mais de 50 anos assim decorreram, de padecimentos incalculáveis, quando o misério foi convocado a reorganizar caminhos, referentemente ao futuro. Enfrentando o sábio instrutor que o atendia afetuoso, o infeliz exclamava, angustiado: conscientemente, devo dizer que nunca fui homem perverso. A terra, todavia, deprimiu-me e inutilizou minhas forças, com fatalidades tremendas e paisagens tenebrosas. Cala-te, amigo, observou a entidade generosa. A queixa no serviço divino nem sempre será rogativa honesta. Por vezes, não passa de manifestação de revolta ou indolência de nossa escassa compreensão do dever sagrado. Aqui estou para atender-te, a face do porvir. Abomino a terra, soluçou o desventurado. Esclarece teus projetos quanto às oportunidades futuras. Não nos percamos em lamentos ou palavras ociosas. Após meditar longos minutos, Léo interrogou hesitante. Magnânimo instrutor, poderei reencontrar inolvidável companheira de luta. Por que não? Deus nunca nos fechou a porta da bondade infinita. Oh, gemeu o infeliz, quase esmagado por um raio de júbilo, concedei-me a possibilidade de procurá-la no paraíso que terá merecido pela imensa virtude, dar-me a ventura de esquecer, por momentos, os quadros escuros da terra, a fim de acariciar a ideia do reencontro. Em que estrela maravilhosa permanecerá a minha santa? O venerável orientador contemplou-o, benigno, e explicou intencionalmente. Tua companheira se encontra numa escola de esperança. Ah! Informai-me relativamente às grandezas dessa paragem sublime. Poderei penetrar-lhe as estradas formosas? Depois de um gesto afirmativo, que o desventurado recebeu com transportes de alegria, continuou o bondoso mentor. Trata-se de primorosa região de esperança, onde nosso Pai tudo preparou, facilitando a edificação das criaturas. Dias deslumbrantes enfeitam-lhe continentes e mares, repletos de vida sublime e vitoriosa.
Árvores amigas lá estendem seus ramos pejados de frutos suculentos e saborosos. Água divina corre gratuitamente de mananciais cantantes, e na atmosfera embaladora a claridade e a melodia não encontram obstáculos. Lá e reveste a alma de fluidos adequados ao trabalho, qual operário a receber o traje de serviço, segundo as próprias necessidades, sem preocupação de retribuir a mão dadivosa e oculta que lhe concede o benefício. No aprendizado de todos os dias, ouvem-se risos infantis, observam-se esperanças da juventude, recebem-se bênçãos de anciães coroados de alvinitentes lírios. São manifestações sagradas de companheiros que ali permanecem, prosseguindo na grande romagem para Deus, cada qual representando nota de amor e trabalho no cântico universal. Em razão da pausa mais ou menos longa que o mentor interpusera nas considerações, Marcondes, enlevado, solicitou, a demonstrar novo brilho nos olhos. Falai ainda desse plano prodigioso. As noites nessa esfera, continuou o benfeitor, são cariciosas estações, destinadas à prece e ao repouso. Astros luminosos povoam o céu, chamando os espíritos a meditações divinas. Constelações fulgurantes passam no infinito em sublime silêncio. Luzes brandas dão novo colorido às paisagens. Ainda há, por lá, pobres e sofredores, pois que se trata de uma escola de esperança. Ninguém, contudo, está abandonado por Deus, que manda distribuir as lições segundo as necessidades dos filhos bem-amados. Tudo ali é promessa de vida, caminhos de realização, oportunidades sacrossantas. Benfeitor inesquecível, rogou-lhe o Marcondes, agora sem lágrimas poderei, ao menos, visitar esse plano divino. Não somente visitá-lo como também procurar a companheira, em seus caminhos, e unir-se novamente a ela, no trabalho de Deus, na elevação e resgate justo, esclareceu o instrutor, mostrando carinhoso sorriso. O mísero não sabia traduzir o próprio júbilo. Tomando-lhe a destra, o amigo espiritual guiou-o carinhosamente através de sombras e abismos. Daí a algum tempo, divisavam larga esfera que, embora sem claridade própria, se movimentava num oceano de luz. A essa altura, Marcondes prorrompeu em gritos de alegria. Salve planeta celeste, santuário de vida, celeiro das bênçãos de Jesus. Definiste com sabedoria, acrescentou o mentor sorridente. Mais alguns minutos e penetraram numa cidade alegre e bulenta. Observou o pobre Léo que o local não lhe era de todo desconhecido. Os morros, o casario, o mar, identificavam a paisagem. Desapontado, hesitante, premiu a mão do generoso amigo e indagou. Será que estamos na Terra? Não é esta cidade o Rio de Janeiro? Justamente. Nunca observei antes tanta magnificência e beleza, eu bem o sabia, disse o mentor bondosamente mas é que nunca procuraste a escola de esperança que o Pai oferece às criaturas neste plano. Escutaste os filósofos pessimistas, mas foste surdo aos cânticos da vida, observaste as letras envenenadas que embriagam o cérebro dos homens de teorias aviltantes, mas foste cego ao traço das charruas no solo. Porque preferias a indolência das almas rebeldes, o frio te incomodava, a chuva aborrecia, o calor sufocava, o trabalho constituía angústia constante. Em vez de localizar os próprios males, agradava-te identificar os males alheios. Voluntariamente enseguecido às lições diárias, tropeçaste no crime e na amargura, guardavas conceito irônico para o ignorante, repreensões ásperas para o infeliz, olvidando a disciplina de ti mesmo. Aconteu força de viver na contemplação dos defeitos e cicatrizes do próximo, nada mais viste em torno do coração, além de ruínas e trevas. Deus, porém, é infinitamente bom e te concede nova oportunidade de elevarão no caminho da vida. Outras experiências te aguardam nos dias vindouros. Renascerás no mesmo lugar onde levantaste, inadvertidamente, o braço homicida. Transforma as algemas pesadas em laços de amor. Procura a companheira abnegada, que te seguirá os passos amorosamente, na senda redentora. Não olhes para trás. Acende a lâmpada generosa da fé e não temas o assédio das sombras. Enquanto o interpelado observava, reconhecidamente, surpreendido e silencioso, o magnânimo instrutor concluiu batendo-lhe afetuosamente no ombro. Vai, Marcondes. Recomeça a viagem, toma novamente o vagão de experiência humana, mas não atires o corpo pela janela do comboio em movimento e espera, resignado, a estação do destino. O ex-comerciante agradeceu num gesto mudo.
Enquanto o mentor solícito voltava às esferas elevadas, Leo Marcondes era conduzido por outras mãos a uma singela choupana, modestamente erguida num dos bairros mais pobres. 16. Caridade e desenvolvimento. Num grupo de inquietas senhoras, após a reunião em que se haviam comunicado diversos espíritos amigos, estalavam ruidosos comentários. A palestra não interessava a vida alheia, segundo a antiga acusação lançada às filhas de Eva, contudo, a nota dominante era a leviandade. Falava-se entusiasticamente a respeito da prática e propaganda dos postulados espiritistas. Umas alegavam perseguições do invisível, outras aludiam às aventuras dos maridos inconstantes, atribuindo as penas domésticas à influência dos maus espíritos. Dentre todas, destacava-se a senhora Laurentina Cardoso pelo fervor sincero que lhe brilhava nos olhos. Divergindo da maioria, seus pareceres demonstravam singular interesse no assunto. Sinto-me transportada à região desconhecida, dirigia-se, impressionada, à diretora da Feminil Assembleia O mundo invisível nos arrebata compreensão nova. Quão enorme é o serviço do bem a realizar. E cruzando as mãos no peito, gesto que lhe era característico em instantes de profunda impressão, continuava, bondosa. Que fazer para cooperar no trabalho sublime? Quanto desejava ser útil aos infelizes da esfera espiritual. Sim, minha filha, explicava a presidente é preciso desenvolver-se, aproveitar suas faculdades no esclarecimento de nossos irmãos atrasados. Seja atenta ao dever e alcançará os mais nobres valores. Não poderia a senhora consultar os instrutores espirituais nesse sentido? Indagou Dona Laurentina, ansiosa. Perfeitamente. E, decorridos alguns dias, escrevia-lhe solícito orientador da reunião. Minha irmã, Deus te abençoe o propósito de fraternidade e confiança. Continua devotada ao bem do próximo. A caridade é luminoso caminho de redenção. Não a esqueças na experiência humana e, a fim de estenderes a divina virtude, não desprezes o desenvolvimento próprio. Companheiros abnegados, no plano invisível, seguirão teus passos na edificação de ti mesma. Ora, vigia, trabalha, espera e sobretudo confia em Deus. ASR Indicador Ordinal Feminino. Cardoso estava radiante. Figurou-se-lhe a pequenina mensagem verdadeiro bilhete de luz, habilitando-a a conviver com os gênios celestiais. Leu, releu, dobrou a folha minúscula, guardando-a na bolsa de passeio, enxugou as lágrimas que a emotividade lhe trouxera aos olhos e agradeceu a dádiva jubilosamente. Desde esse dia, transformou-se o lar de Joaquim Oliveira Cardoso. O marido de Dona Laurentina, homem de negócios ativos nos círculos industriais e financeiros, notou a mudança, assaz surpreendido. A esposa dedicada e carinhosa multiplicava os pedidos de licença para comparecer às reuniões variadas e múltiplas, destinadas à experimentação mediúnica. Avolumando-se dessarte os pedidos, Joaquim lhe fez ampla concessão a tal respeito. A companheira nunca o desgostara em qualquer circunstância. Humilde e abnegada, auxiliar-o na construção da fortuna sólida. Jamais demonstrara a vaidade ridícula dos novos ricos. Sempre se conduzira à altura da sua expectativa de homem consagrado à cultura intelectual e às boas maneiras. Desinteressada de exibições sociais, distante do convencionalismo balofo, dividia a existência com ele e os 4 filhinhos. Por que lhe impor restrições ingratas? Não compreendia aquele espiritismo que se instalara na mente da esposa, mas não encontrava razão para proibir-lhe manifestações de fé. Além disso, Laurentina se entregava a semelhante movimento em companhia de relações respeitáveis. Esses raciocínios o tranquilizavam, mas, no entanto, os dias se incumbiram de lhe carregar ao cérebro novas preocupações. Laurentina parecia obcecada. Não lhe interessava a mudança de cortinas, a limpeza dos quadros, a proteção dos livros prediletos. Aranhas andavam à solta, os espanadores pareciam aposentados. O chefe da casa duplicou o número de criadas, temendo situações mais difíceis. Decorreram 2, 3 anos. Preocupava-se agora o capitalista, não só com a indiferença da esposa, no tocante ao ambiente doméstico, como também com a conduta maternal. É que, ao nascer o 5º filho, Laurentina requisitou o concurso da ama de leite. Alegando falta de tempo, o petis foi entregue aos cuidados de uma pobre senhora que se prontificou ao serviço, mediante remuneração adequada. O marido, todavia, atendeu ao problema, fundamente amargurado.
Servidores a mais ou a menos não lhe alteravam o programa econômico, mas a disposição da companheira desgostava-o. Suportou, contudo, a situação, sem queixas que a pudessem magoar. O panorama caseiro prosseguia sem modificações, quando o sexto filhinho alegrou o casal. Decorridos 2 meses em que a ama regressara ao serviço ativo, Joaquim valeu-se de momento íntimo, na hora da refeição, e falou à esposa, delicadamente. Tens observado a saúde do pequenino? Não te parece disposto à anemia profunda? Dona Laurentina não pôde disfarçar o desapontamento ante a observação inesperada, e explicou. Ainda ontem ponderei a conveniência de levá-lo ao médico. Cardoso fez o gesto de quem não deve adiar soluções justas e acrescentou. Creio, Laurentina, que o caso não se prende a consultório, mas propriamente ao lar. Ela empalideceu e o marido prosseguiu. Sinto ferir-te a sensibilidade, mas hás de concordar que o leite materno, sempre que possível, não deve ser negado à criança. Reconheço, todavia, que multiplicaste talvez excessivamente as obrigações sociais. Tão ligada aos filhinhos, noutro tempo, não hesitas agora em voltar sempre tarde, confiando-os quase absolutamente às criadas. Não firo o assunto no propósito de repreender, tuas companheiras são respeitabilíssimas, entretanto. É que desconheces o serviço da caridade, Joaquim, atalhou Melindrada com a delicada repreensão diante dos filhos. Minha ausência de casa obedece a trabalhos importantes, com que procuro atender aos bons espíritos. A pequena Luísa, filhinha do casal, com a gracilidade espontânea dos 6 anos, obtemperou com interesse e vivacidade. Papai, esses espíritos devem ser maus, porque não deixam a mamãe voltar cedo. Sinto tanta falta dela. O chefe da família sorriu significativamente e retrucou. Talvez tenhas razão, minha filha. Esses espíritos podem ser bons para toda a gente, menos para nós. Dona Laurentina esforçou-se para que as lágrimas não caíssem dos olhos, ali mesmo, e retirou-se desolada ao seu aposento. A pobre senhora se desfez em pranto amargo. Sentia-se vítima de angustiosa incompreensão. Não atendia a serviços de caridade. Não tentava desenvolver faculdades mediúnicas por consagrá-las ao alívio dos sofredores. Nessa noite, porém, esquivou-se a sessão costumeira. Precisava orar, meditar, ensimesmar-se. Rogou fervorosamente a Jesus lhe permitisse receber inspirações da verdade. E, com efeito, sonhou que se aproximava de amplo e luminoso recinto, onde pontificava a generosa entidade a serviço do bem. Guardava, por isso, a impressão de haver encontrado um anjo de Deus. Ajoelhou-se aflita e confiou-lhe as mágoas da alma sensível e afetuosa. Não acusava o marido nem se queixava dos filhinhos, mas pedia socorro para que lhe compreendessem o intuito. Ao fim de confidências angustiosas, o amigo afagou-lhe a fronte e explicou. Volta ao trabalho, Laurentina, e não te percas em lágrimas injustas. O companheiro é digno e bom, os filhinhos são flores do coração. Atende ao dever, minha amiga. A interpelada quedara perplexa. Pedia socorro e recebia conselhos. Sentindo-se incompreendida, voltou a dizer. Rogo, por amor de Deus, auxiliardes meu esposo, no concernente às obrigações doutrinárias. Joaquim não as tem esquecido, esclareceu o orientador. De há muitos anos se vem ele revelando mordomo fiel. Responsável por numerosas famílias de empregados que o estimam, trata os interesses de todos com justiça e honestidade. Não o deixes sem amparo afetivo, em tarefa tão grave. Porque não atenda diariamente a problemas de ordem religiosa, no que toca a letras e cerimônias, não quer dizer que permaneça desamparado de Deus. Entende-se ele com o Pai, no altar da consciência reta, quando organiza os serviços de cada dia, proporcionando trabalho e remuneração aos operários do seu círculo, segundo os méritos e necessidades de cada um. Não estou eu, porém, ao serviço da caridade? Pergunta a dona Laurentina, extremamente surpreendida. Sem dúvida, e por isso Jesus não te desampara a alma sincera. Entretanto, existem problemas que não deveriam passar despercebidos. Já observaste que, antes da caridade, permanece a primeira caridade? Dona Laurentina esboçou o gesto de quem interroga sem palavras. A primeira caridade da dona de casa, continuou o mentor delicadamente, e atender ao lar, a da esposa é ajudar o companheiro, a da mãe é amamentar e nortear os filhos. Sem isso, o trabalho do bem não seria completo.
Fundamente admirada e sem ocultar o desapontamento que lhe ia na alma, a senhora Cardoso objetou. Mas o próprio orientador de nossas reuniões me aconselhou o desenvolvimento. Sempre desejei atender a benefício dos que sofrem nas trevas e, por isso, tenho tentado desabrochar de minhas faculdades mediúnicas. Quando o amigo espiritual te aconselhou o desenvolvimento, procedeu sabiamente. Todos precisamos desenvolver sentimentos nobres, compreensões justas, noções santificantes. Quanto a faculdades psíquicas, é indispensável considerar que toda criatura as possui, em maior ou menor grau. Há, sim, trabalhadores com tarefas definidas, nesse particular, no entanto, não podem fugir à espontaneidade, como não escapaste à missão de mãe. E olvidaste, porventura, que ser mãe é ser médium da vida. Ignoras que o lar constitui seção permanente, onde a doutrinação e a caridade com os filhos pedem, às vezes, sacrifício secular. Não abandones a cooperação de amor junto às amigas do mundo, prossegue servindo aos semelhantes, dentro das possibilidades justas, alivia o sofrimento dos que choram no plano invisível, mas não esqueças a reunião permanente da família, onde tens evangelizações e testemunhos, a todos os minutos do dia e da noite. Para poder cooperar nos campos imensos da esfera visível e invisível é preciso saber cultivar o canteiro da obrigação própria. Volta, minha amiga, e que Deus te abençoe. Dona Laurentina acordou assombrada. Radiosa alegria estampara-se-lhe no semblante. Num transporte de júbilo contou ao marido a curiosa ocorrência. Ele abraçou-a contente e exclamou: agora, interessa-me de fato essa nobre doutrina. Nunca julguei que pudessem existir espíritos tão sábios e tão bons. 17. A experiência de Catarino. No início dos trabalhos psíquicos, presididos por Catarino Boaventura, surgiu certa entidade revelando singular carinho e trazendo cooperação interessante, que imprimia novo estímulo à tela viva de cada reunião. Fez-se conhecer pelo nome de Aquiles, que nenhum dos componentes do círculo conseguiu identificar. No entanto, apesar do anonimato, criou um vasto ambiente de simpatia, não pela cultura notável, mas pelo préstimo ativo que demonstrava. Impressionado o grupo, em vista das intervenções espetaculares, não houve mais ensejo para o estudo metódico da doutrina. Debalde, o verdadeiro orientador espiritual, exortou os companheiros, no sentido de renovarem sentimentos à luz do Evangelho do Cristo. Ninguém dava ouvidos à solicitação insistente. Em vão movimentou-se o mentor dedicado, provocando a vinda de irmãos esclarecidos, no propósito de modificar a situação. A Assembleia não se interessava pelos aspectos elevados, que a nova fé lhe oferecia. Livros edificantes, jornais bem orientados, revistas educativas, eram relegados a plano secundário, como inúteis. A amizade de Aquiles representava a nota essencial do agrupamento. Todos os componentes da seção costumeira recorriam aos seus bons ofícios, qual se fora ele um semideus. A entidade prestativa não disseminava maus conselhos, nem menosprezava os princípios nobres da vida, contudo, subtraía aos amigos invigilantes a oportunidade de caminharem por si mesmos. Participava de todos os negócios materiais dos companheiros. Opinava em casos particulares e problemas íntimos. Chamavam-lhe guia e diretor infalível. Via-se, porém, que Catarino Boaventura assumira grande responsabilidade na situação algo confusa, porquanto, na qualidade de orientador encarnado, perdia-se frequentemente em questões e perguntas ociosas. Os legítimos instrutores, em semelhante regime de leviandade doentia, aliada à forte preguiça mental, afastaram-se discretamente, pouco a pouco. E Aquiles, parecendo um menino bondoso e desajuizado, espécie de criadito diligente e humilde, continuou prestante aos trabalhos de qualquer natureza. Fortemente ligado a Catarino, por vigorosos laços magnéticos, não se sabia qual dos dois era mais leviano, no capítulo sagrado da responsabilidade individual. Na residência dos Boaventuras, não se tentava a solução de problema algum sem audiência do colaborador invisível. O chefe da família jamais se cansava de interrogações e consultas. Frequentemente repetiam-se entendimentos deste geis. Meu irmão, que nos diz relativamente ao meu projeto de sociedade comercial com Moraes e Silva? Referes-te ao projeto da fábrica de doces? Indagava o espírito, demonstrando bondade fraternal. Isso mesmo. Espera. Estudarei detidamente o assunto. Daí a minutos, regressava Aquiles informando.
É inconveniente o negócio. Moraes e Silva não é homem de boas intenções. Não possui capital suficiente e pretende lançar empréstimo fraudulento em casa bancária. Aceitar-lhe a companhia constituirá erro grave. Catarino não fazia valer as razões nobres da vida, que mandam alijar intrigas e esclarecer intrigantes, no mecanismo das relações usuais, e, olhos vivazes, agradecia. Ainda bem, Aquiles, que tive tua cooperação desinteressada. Obrigado, amigo. Amanhã tomarei providências indispensáveis, compelindo o malandro a desembaraçar o caminho. No dia imediato, desfaziam-se os projetos, sem motivos justos. O quadro das oportunidades de trabalho surgia diariamente, mas o comunicante, instado pelo companheiro, destacava sempre as dificuldades e impedimentos. Se observava pessoas, comentava-lhes os defeitos, se examinava situações, expunha zonas vulneráveis. Que me ordenas hoje, irmão? Perguntava Aquiles, zeloso. Faço questão que te fixes no caso, trazendo informes detalhados e francos. Queres conhecer os obstáculos existentes? Sim, preciso me mostres o lado obscuro, a fim de agir em confiança perfeita. E, em todas as situações, obedecia o emissário, cegamente. O menor problema era considerado com esse critério de relevo à sombra, com esquecimento das probabilidades de luz. Enquanto passava o tempo, cresciam as demonstrações de preguiça mental. Aquiles parecia alimentar-se dos fluidos magnéticos de Catarino, e este, a seu turno, revelava-se cada vez mais dependente do companheiro espiritual. E tão enredada ficou a família Boaventura, no temor das pessoas e situações, que o dono da casa foi compelido a colocar-se em modesta condição de representante de várias instituições comerciais, para que não faltasse o pão cotidiano. Todas as noites, porém, reunia-se o grupinho, reincidindo o dirigente da sessão nas perguntas invariáveis. Aquiles, concordas comigo relativamente à viagem de amanhã? Perfeitamente, respondi incorporado a médium traço. Aquele bairro é futuroso e rico. Visitei ontem à noite, conforme determinaste, e posso dizer que o volume de negócios é dos mais promissores. Catarino agradecia, solícito, e, feita a viagem inicial, recomeçava na sessão imediata. Terminando as atividades atuais, tenciono visitar a cidade a que nos referimos a semana passada. Desejaria, meu irmão, que trouxesses informações exatas, para saber se serei bem ou mal sucedido. Aquiles prometia esforçar-se e, vindo à noite, opinava. Não convém tentar o plano formulado. A cidade é pequena e pobre, o jogo dos interesses ali predominantes não oferece oportunidades lucrativas. A população vive de produtos agrícolas, mas, dada a incerteza da colheita, vários estabelecimentos comerciais se aproximam da falência. Agradeço-te, amado guia, falava o diretor da reunião extremamente sensibilizado encontro de meu apoio diário. E não satisfeito com a incúria própria, Catarino fazia ativa propaganda dos méritos de Aquiles. Nunca mais se referiu aos mentores sábios que costumavam cooperar nas reuniões do outro tempo, trazendo exortações sérias e estímulos preciosos ao estudo das grandes leis da vida. Preferia o mensageiro que lhe obedecia às ordens caprichosas. Afeiçoados, vizinhos e conhecidos vinham pressurosos associar-se-lhe à atitude negativa. Aquiles atendia às mais estranhas consultas, tornando-se respeitado qual figura miraculosa. Mas, com o correr inflexível do tempo, Catarino Boaventura acabou entregando o corpo à terra. Qual não foi, porém, a surpresa que teve, quando, ao entrar em contato direto com o plano espiritual, divisou lado a lado o comunicante das sessões terrestres. Uma figura comum, sem qualquer expressão notável que o tornasse digno de veneração. O antigo diretor da reunião estava perplexo. Na cegueira espiritual em que se envolvera no mundo, presumia no amigo obediente qualidades excepcionais de condutor. Aquiles, todavia, aproximou-se humildemente e perguntou. Ainda bem que te encontro, meu velho amigo. Quais são as tuas ordens, agora? Ordens? Indagou Catarino, aterrado, pois não és nosso guia e orientador? Não tanto assim, explicou o interpelado Designaram-me para cooperar em tuas atividades na terra e, desde então, trabalhando exclusivamente a teu mando, não tenho outra preocupação senão obedecer-te. Não te encontras, acaso,
em permanente comunicação com aqueles que te designaram? Perguntou o recém-desencarnado ansioso de auxílios novos. Fui ajudar-te, comprometendo-me a não cessar o intercâmbio com esse amigo generoso que me acolheu e proporcionou trabalho nas tuas reuniões, esclareceu o cooperador humilde traço. No entanto, davas-me tantas preocupações e tantos encargos sobre pessoa,